Olá, monstronautas! Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras. E hoje vamos explicar melhor para vocês o que é Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, essa saga de quadrinhos que chegou a ser publicada aqui no Brasil há mais de uma década atrás e finalmente está de volta. Só que causou, mesmo na época, uma série de confusões, né? O que diabos é essa saga G? O que ela tem a ver com a saga tradicional? Será que tem alguma correlação? Ele é um prequel de Cavaleiros do Zodíaco, mostrando os Cavaleiros de Ouro? Bem, vamos estruturar um pouquinho aqui as coisas, né? Já que a história começou a ser produzida lá entre 2003 e 2004, onde a gente tinha aqui no Brasil finalmente chegando a saga de Hades em quadrinhos, os Cavaleiros do Zodíaco, e o mercado finalmente se estabelecendo. Primeiro tivemos Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, meio que começando a abrir o mercado de mangás aqui no Brasil. Os animes realmente voltando com tudo, desde 99, por causa dos sucessos mundiais do Pikachu, do Naruto e também do Yu-Gi-Oh! E nesse período a gente teve o episódio G que tinha sido anunciado, inclusive a adaptação de Cavaleiros do Zodíaco para anime já tinha finalmente retornado, né? Dessa vez adaptando toda a saga de Hades. E Cavaleiros do Zodíaco episódio G, ele era um projeto diferente do Kurumada. Aqui, tanto que não é ele que escreve, e essa é uma coisa importante, tudo aquilo que não é só a mão do Kurumada no meio, normalmente não faz parte das histórias oficiais dele. São mundos paralelos, outras sagas que ele faz isso. E aqui ele pega o artista Megumo Okada, com o Kurumada sendo basicamente o argumentista, isto é, ele pega os conceitos e ideias dele, passando pro Okada, e o Okada cria roteiro e desenho em cima disso. Sendo que aqui no caso, ele pegou a ideia original, que era de o Aioria de Leão ser o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, só que essa ideia foi bloqueada originalmente pelo editor, então ele reformulou e botou o Seiya como protagonista e reestruturou a saga e ficou aquilo que a gente conhece. Então, Cavaleiros do Zodíaco Saga G, na verdade, é um universo alternativo protagonizado pelo nosso querido Cavaleiro de Leão. Sendo que aqui o herói ele é extremamente revoltado, né, e movido muito por impulso, quase um Seiya de Pegasus, entre aspas, nesse mundo paralelo. E aqui existe a questão de que, como tivemos nessa história 6 anos atrás a grande rebelião do Cavaleiro de Sagitário contra o Santuário, tentando matar a deusa Atena, ele é visto como um traidor por todo o resto do santuário, né? Então, melhor dizendo, como o irmão do traidor que morreu, né? Então, existe todo esse processo de conquista progressiva da confiança dos seus companheiros de combate, né? Ao mesmo tempo que ele vai aperfeiçoando os poderes dele, né? Então, inclusive, é uma ótima lição de como você começar com um protagonista mega poderoso logo de cara, já que ele se move capaz de atingir a velocidade da luz, a energia dele de poder simula o equivalente quase de uma explosão atômica, basicamente, né? E ele vai aperfeiçoando e refinando esse poder progressivamente, sabe? Depois o pessoal fala, não consigo fazer a história do Superman porque ele é muito poderoso logo de cara. Tá aqui uma aula de como fazer isso. Aí, então, lembrando que eu adoro o Superman, tem umas sagas fantásticas, gente. Só que realmente, roteirista ruim fala que não consegue escrever Superman por causa dessas desculpas, na verdade. Então, já em episódio G, nós temos como adversário principal os Titãs. Mais precisamente, começa primeiro com o Hyperion, que quer trazer de volta o Cronos e os irmãos dele. Além disso, nós temos também os Gigantes. Então, aqui a gente vê a história, ela é preto e branca, né? Não é colorida como a gente gostaria de saber. Aqui, como seria se fosse no traço clássico, galera. Mas, basicamente, o Hyperion, ele é um titã e quer trazer junto o resto dele. Lembrando que dentro da mitologia grega, os deuses
mais precisamente toda aquela galera do Olimpo que a gente conhece, na verdade eles são uma linhagem específica de entidades cósmicas. Existem diversas outras linhagens que existiram em paralelo e antes deles assumindo o controle da Terra, do universo, tudo mais, né? E uma dessas linhagens ancestrais eram os Titãs, até que o Zeus, que era filho do Cronos, que era um mega tirano, mata o Cronos com a ajuda dos deuses olimpianos e aprisiona os titãs e os gigantes. Então, temos, na verdade, 2 exércitos super poderosos com poderes cósmicos que estão de volta, né, para tentar retomar o controle da Terra. Só que, além disso, também temos uma coisa interessante, que em Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, também nós sabemos o que acontece meio quando tá no intervalo entre essas grandes ameaças, já que os monstros clássicos da mitologia grega eles existiram. Então, vez ou outra, a gente tem, por exemplo, a irmã da Medusa voltando para se vingar da morte dela. Nós temos também espíritos de grandes guerreiros aproveitando o caos para tentar retornar, como por exemplo, na Guerra de Troia, o deus defensor dos troianos era o Apolo, e dos gregos era a deusa Atena. Então, um dos generais de Troia, a alma dele aproveita esse caos para retornar, para tentar se vingar da deusa Atena também. Então, a gente tem essas pequenas ameaças do dia a dia, né? Pequenas para um cavaleiro de ouro, né? Para nós é do tipo um espírito maligno explodindo prédios, né? Então, com quais também tem que pegar, lidar e conter, causando o mínimo de dano possível nas coisas ao redor, né? E estamos falando de fantasmas, né? Então envolve um controle de poder muito forte, já que não existe forma de você causar dano físico, você tem que causar dano diretamente energia espiritual para conseguir pegar e destruir certas entidades, né? Por mais fraquinhas que elas apareçam ser, né? Então, inclusive a gente já começa a pensar aí, né, até onde o Máscara da Morte, né, e toda a linhagem de Cavaleiros de Câncer que mexem justamente com a questão de espíritos, etc., sempre não foi, na verdade, uma linhagem necessária dentro dos Cavaleiros de Atena, justamente para ser um especialista em lidar com isso ainda por cima. Então, essa saga era bem interessante, durou mais de 20 volumes, sendo que aqui no Brasil e também no mundo, teve um momento onde teve um hiato, que o artista, o Megumi Okada, ele teve uma série de problemas, só voltou uns 2 ou 3 anos depois, aí depois ele concluiu mesmo a saga, só que fez tanto sucesso que teve continuação. Mas lembra aquilo que eu falei que é um universo paralelo, com suas próprias histórias e tudo mais? Então, ele depois passa essa saga para 20 anos depois, em Saga G Assassino, onde temos a nova geração de Cavaleiros de Ouro. Dessa vez a gente vê como ficaram os nossos heróis que a gente conhece, o Seiya, o Yoga, tudo mais, dentro desse universo. Inclusive, aqui o Aior de Sagitário, para vocês verem aqui, dentro do universo do Saga G. E o que acontece? Nós temos o Shura de Capricórnio de uma dimensão paralela que brota nessa realidade. E alerta que existe uma outra dimensão paralela ainda, no qual o santuário da deusa Atena se corrompeu e que quer dominar o multiverso. Sim, temos uma espécie de crise nas infinitas terras dentro do universo do Saint Seiya, né? E com isso, temos uma nova saga, onde temos os mais diversos guerreiros independentes chamados de gladiadores, que são cavaleiros que são imortais das mais diversas realidades que lutam contra eles. Temos uma sociedade secreta chamada os Sem Faces, que são um grupo de deuses menores que comandam o submundo e vários tipos de... não no submundo do mundo dos mortos, mas do mundo do crime, né? Então, a gente vê toda a saga indo pra frente em episódios de Assassin. E o que acontece é que essa saga também teve um mega sucesso. Ela foi desenhada toda colorida. Ó, que bonito, galera. Sendo que atualmente temos uma terceira grande saga da Saga G em processo, que é o Saga G Requiem, onde o protagonista volta a ser o Seiya. Aqui, como se falando, o Seiya desse mundo paralelo onde ocorreram todas essas coisas.
e lutando dessa vez contra a ameaça dos Cíclopes, que são justamente, lembra das várias linhagens divinas que eu falei? Uma dessas são os Cíclopes, que foram os responsáveis por forjar as armas divinas, e que aqui se aliaram junto com um grupo de entidades ancestrais sombrias para aproveitar todo aquele caos e guerra que teve nas sagas anteriores para tentar finalmente dominar o mundo. Então, os Ciclopes não são os vilões principais, mas eles servem meio que as grandes entidades cósmicas que são os vilões dentro dessa saga de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu não vou comentar muito para não ter spoilers, né? E que o objetivo principal desse vídeo é dar uma noção da saga G. Então, a primeira saga G, que é a luta contra os gigantes e os titãs, ela finalmente vai voltar no Brasil em alta qualidade, né? Nos quadrinhos justamente da New Pop, que deve até o final do ano finalmente entrar, né? Provavelmente a periodicidade deve ser em torno de bimestral ou trimestral, né? Sendo que é uma saga que eu recomendo muito e que, inclusive, existe até um toquezinho dela dentro do Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, por causa que nos quadrinhos da saga G, uma das primeiras coisas que acontece é ela lhe salvar uma criança de um espírito maligno, e essa criança depois passa a ser uma espécie de assistente dele dentro do santuário, quase como uma espécie de Robin pro Batman, né? E na saga, justamente na televisão, temos um Aioria, justamente no mesmo período de tempo, se ocorresse dentro do universo normal, salvando justamente uma criança que a gente sabe aqui nos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, em computação gráfica, é falado que ele chegou a ficar alguns anos com a Aioria, servindo ele antes de se rebelar, né? Então, a gente fica se perguntando, inclusive, até onde vai ter outras coisas da saga G também dentro dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Será que a gente vai ver os Titãs? A gente vai ver o Cronos? Será que a gente vai ter, de repente, uma coisa que acontece em todos a saga G, em todos os 3 sagas que eu falei, que é sempre aparecer espíritos malignos ou monstros mitológicos aproveitando o caos da batalha para tentar retornar, para tentar criar seus próprios domínios também, né? Então, fica aqui, inclusive, aquilo que eu gostaria, mais do que muita gente quer um remake dos Cavaleiros do Zodíaco, seguido um traço mais refinado, que fosse próximo do original, outros querem um reboot total. Gente, aquilo que eu sonho é uma animação de Cavaleiros do Zodíaco Saga G, que na minha opinião daria uma mega saga com 12 temporadas, cada uma minissérie com um negócio completo, porque eu acho que muitos arcos dos volumes, do tipo, a cada 2, 3 volumes você tem basicamente um arco, dos mangás você tem basicamente um arco completo muito bem feito, na minha opinião, sabe? E aqui fica a minha dica. Lembrando que se vocês gostaram, comente aqui no canal, compartilhe com seus amigos. E para vocês não confundirem com Cavaleiros do Zodíaco Soul of Gold, que é uma outra animação de Cavaleiros do Zodíaco que foi feita, mas que pode ser detalhada depois em outro vídeo se vocês quiserem. Então, galera, até mais, gente. Vamos nessa!